Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Fate Stay Night. Crônicas do Caos capítulo 16. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 16. Quando o final começa, família Emilia. Medea abriu os olhos imediatamente, se esforçou para se mover. Ao olhar ao redor, Medea percebeu que estava presa a uma parede por uma espécie de gosma negra. Continuou olhando ao redor, imaginando como escapar, quando viu Albedo preso do outro lado, também preso. Só que ela gritava, mas sua voz estava abafada devido à gosma que bloqueava sua boca. Albedo! Medea gritou enquanto tentava canalizar mana para queimar e sair do lodo. MMPH. Albedo gritou através do abafador. Como chegamos aqui? Perguntou Medea. Albedo continuou a falar, apesar da voz abafada, que girava em torno dela movendo a cabeça e as pernas soltas. De alguma forma, esperando que sua velha amiga entendesse o que ela estava tentando dizer. Felizmente, Medea aprendeu alguma coisa com toda aquela fala incoerente que ouviu. Meu Deus! Medea respondeu. Albedo-chan, suas pernas são tão lisas. Por que você as esconde? Perguntou ela, ignorando o fato de que a parte inferior do vestido da amiga estava destruída. Albedo continuou a falar através do cachecol, provavelmente detalhando como se cuida e por que usa vestidos longos. No entanto, a explicação foi interrompida pelo retorno da garota de cabelos escuros com o rosto obscurecido. Albi, murmurou a garota enquanto se contorcia violentamente. Nossa casa. Quem matou deveria ser considerado paciente, apesar de todos os anos que viveu. Assumindo o papel de avô quando, na verdade, é um ancestral distante. O homem estava irritado com a duração da guerra, juntamente com os muitos servos que começavam a vazar. Com toda essa confusão, apenas o Berserker havia sido destruído e muitos demônios e outras feras estavam chegando a este mundo. Essas guerras nunca são simples. Com o grande incêndio acontecendo há 10 anos e Shinji provando que a linhagem familiar falhou, Zuken se conteve e suspirou. Parece que eu mesmo tenho que apressar as coisas, disse ele enquanto olhava para a forma inconsciente de Sakura e a forma contida de Rider. Rider tem agido de forma muito desobediente ultimamente, e o idoso não gostou nem um pouco. Principalmente considerando o quanto ela odeia Shinji e deseja proteger Sakura nos mínimos momentos. Quase se expondo algumas vezes no processo e quase sendo morta pela pequena comitiva que o estrangeiro estava formando. E havia também o arqueiro da última guerra, que ainda está por perto, espreitando nas sombras. Não se preocupe, Sakura, você tem algum valor. Zuken disse enquanto olhava para seu enorme poço de vermes que rastejavam ao redor, esperando que Sakura os encontrasse. Com Naruto e Semiramis, os dois ainda estavam sendo espionados por Ban, Shiro e Saber. Embora fosse seguro presumir que eles já tinham notado os três. Principalmente com o desabafo de Ban no cinema. Então, agora o casal esperava simplesmente ignorá-los e aproveitar a paz do cemitério em que estavam. Aquecendo-se com os espíritos que vagavam por ali. Semiramis sendo capaz de vê-los graças a uma das habilidades de Naruto que envolvia visões dos vivos e dos mortos. Paz, não é, Semi? Podemos esquecer completamente os conflitos do mundo e apenas aproveitar este momento, disse Naruto à esposa, que deitou a cabeça em seu ombro. Esses espíritos não estão bravos nem incomodados. Por quê? Perguntou Semiramis, sabendo que espíritos odeiam invasores. Acho que a maioria deles seguiu em frente com suas vidas após a morte ou ainda serve a algum propósito no mundo humano. Naruto respondeu dando de ombros. Interessante, você sabe que eu ainda não consigo me lembrar da minha morte ou de muito do que aconteceu quando você encontrou minha verdadeira alma, disse Semiramis. Naruto deu um sorriso fraco enquanto beijava a cabeça dela. Mas devo considerar isso uma traição? Que você estivesse com outra mulher esse tempo todo? Perguntou ela com um olhar crítico. Não. Eu não fiz nada disso.
Naruto gritou enquanto começava a entrar em pânico. Juro que é melhor não ser vista como objeto de desejo para você. Com orelhas pontudas ou não, disse Semiramis, ainda séria. Apenas para desencadear algo na mente de Naruto. Flashback, segunda encarnação. Naruto estava na reunião com Roy Mustang e o restante dos oficiais enquanto ouviam a explicação de Edward Elric sobre os homúnculos que haviam encontrado até então. Todos eles tinham nomes inspirados nos 7 pecados capitais da humanidade. Por algum motivo, essa ideia fez Naruto sorrir brevemente e sentir nostalgia. Ele não conseguia imaginar por que qualquer um desses pecados o faria feliz. Então, ele continuou ouvindo a explicação de Fullmetal. E, claro, Lust é uma moça bonita, disse Ed. Então Falman levantou a mão. Então ela é lasciva como o nome diz. Por que temos que nos preocupar com a Vok? Ele disse, recebendo um olhar furioso de Jean Vok e risadas de todos os outros. Não, ela se alimenta de desejos, sendo objeto de luxúria. Ela também tem esses dedos que parecem pontas afiadas, respondeu Ed. Fim do flashback. Os olhos de Naruto se arregalaram enquanto ele continuava a ouvir o que Semiramis dizia. Mas, por outro lado, suponho que você não seja como qualquer homem que iria atrás de uma mulher pelos seus seios grandes, disse ela com um sorriso. Eu te amo pelo fato de você também me ver pela minha inteligência e paciência, bem, a última parte sendo até certo ponto, mas você entende o que eu quero dizer, não é? Perguntou ela. Flashback. Naruto suspirou ao ter que lidar com a conversa de Havok sobre uma mulher bonita com quem conseguiu um encontro. Armstrong preferiria ouvir Olivier lhe dar um longo sermão, além de um motivo aleatório para ser repreendido, do que lidar com a conversa daquele idiota sobre garotas bonitas. E aqui está ela, Armstrong conhece Solaris. Solaris, este é meu bom amigo Naruto Armstrong. Havok diz, sem saber que os dois acabaram de conhecer Lust. Naruto estudou brevemente a aparência da mulher. Admitiu que ela era linda. Embora tivesse a pele clara, olhos escuros, cabelos escuros e, claro, tudo que qualquer homem deseja, um par de seios fartos. Prazer em conhecê-la, senhora. Naruto disse com sua atitude séria de sempre. Igualmente, senhor Armstrong, disse Solaris com um lindo sorriso. De qualquer forma, te vejo mais tarde, amigo. Havok disse enquanto se sentava enquanto Naruto saía. Seios grandes vão te matar um dia desses, Havok Naruto pensou enquanto caminhava por seu próprio caminho. Fim do flashback. Nesse ponto, Naruto começou a ficar aterrorizado e Semiramis ainda não tinha terminado de falar. Embora eu suponha que seja apenas uma característica repugnante dos humanos. Criaturinhas tão frágeis, previsíveis e tolas. Semiramis disse que se referia à facilidade com que conseguia obter poder. Sem perceber o quão nervoso seu marido parecia. Flashback. Naruto resmungou ao sentir a luxúria perfurando seu peito com os dedos. Que patético, vocês, humanos, são todos iguais. Tão frágeis. Tão previsíveis. Tão tolos. Luxúria diz com um sorriso irônico enquanto Naruto lutava para tirar os dedos dela do peito dele. O que provavelmente deveria ser sua morte, transformou-se em sua salvação quando uma energia estranha começou a percorrer os dedos de Luxúria e a quebrá-los. Luxúria gritou de dor enquanto segurava o braço, que começou a se desfazer. Ela caiu de joelhos enquanto seu membro se desfazia lentamente. Naruto caiu de onde estava empalado e soltou um suspiro alto quando sua respiração começou a voltar ao normal. Por algum motivo, os grandes ferimentos estavam se fechando como se não existissem. Na época, o jovem Armstrong não conseguia raciocinar direito devido ao estresse do momento. Não percebia que um ser humano normal não deveria ter um ataque como aquele. A morte de Maizugues é prova suficiente. O que é você? Naruto olhou para cima e viu os olhos assustados de Luxúria. De repente, um humano não é tão patético, mas assustador o suficiente para fazê-la entrar em pânico com o ferimento. Você não é humano. Nem mesmo meu pai poderia ter criado algo como você. Ela gritou antes de sair correndo. Ainda fraco, Naruto rastejou atrás dela, pensando que poderia acabar com ela.
Apenas para desabar e ficar no chão. Apenas para testemunhar uma armadura familiar vindo em sua direção. Irmão, encontrei o Tenente Armstrong. Disse ao Ponceu Rick. Fim do flashback. Naruto estremeceu com o pensamento antes de olhar para Semiramis. Há algo errado? Ela perguntou, percebendo o medo dele. Não. Naruto mentiu. Naruto, disse Semiramis com um olhar furioso. Está tudo bem, Semi-chan. Mas é melhor irmos para casa. Aposto que alguém está incendiando a casa. Naruto disse enquanto rapidamente levantava Semiramis no colo como se fosse uma noiva. Shirou, saber, Tio-ban, vocês podem pegar uma carona para casa. Disse ele enquanto abria suas asas e começava a voar. Shirou se ergueu e corou ao perceber. Saber, porém, começou a perceber que o servo superior claramente possuía habilidades demais, o que tornaria difícil evitar ser avistado. Ban apenas deu de ombros, sabendo que também não é mais do tipo furtivo depois que se estabeleceu com a família. Ban então colocou a mão na cabeça de Shirou. Parabéns, garoto, você é o táxi agora, disse ele, fazendo Shirou gemer. O garoto ruivo fechou os olhos e tentou canalizar sua magia para abrir suas asas. Isso nunca é fácil, disse ele enquanto Ban pulava em suas costas. Pense nisso como um treinamento. Agora ande. Disse Ban assim que Saber estava seguro em seus braços. De volta à residência Ymir. Onde está você, espécime? O ator de Pandora gritou enquanto olhava ao redor de cada esquina. A essa altura, ele já havia contado a todos que Nigredo havia escapado. Ao mesmo tempo, nunca explicou quem era Nigredo ou quem era Nigredo. Como Ziref é a única pessoa que sabia e Albedo só reconhece um nome, além do fato de Albedo e Medea estarem desaparecidos, isso só deixou todos nervosos. Elizabeth rapidamente pegou Iria e o bebê Shirou antes de se esconder em um dos quartos por segurança. Enquanto isso, Meliodas seguiu o ator de Pandora em busca de Nigredo e das meninas. Deixando Aquiles e Rob juntos para olhar ao redor. Por algum motivo, quase parecia que estavam presos em um filme de terror. Felizmente, Meliodas era quem estava com o ator de Pandora, já que quase parecia que o Sozia era o verdadeiro monstro. Saia, saia, onde quer que você esteja. O ator de Pandora cantou enquanto mantinha uma cara irritada. Alguém parece animado, comentou Meliodas. Com os meninos para dois bravos guerreiros de seu tempo, o herói da guerra de Troia e o herói de Sherwood realmente não gostavam de olhar ao redor no escuro. Foi então que um fato importante lhes veio à mente. Por que estamos procurando no escuro? A energia nunca foi cortada, perguntou Robin. Aquiles deu um tapa na testa. Você sabe que está falando com um cara que morreu com um tiro no calcanhar, certo? Perguntou ele. Robin se perguntava por que a humanidade conseguia realizar feitos extraordinários. E ainda assim, de alguma forma, fracassar na vida. Claro, havia o fato de os cidadãos o terem traído e o terem matado em troca de uma recompensa, mas como alguém invencível como Aquiles morre simplesmente com uma flecha no calcanhar. Bem, se você fosse mulher, provavelmente levaria um tiro no peito exposto, comentou Robin. Aviso de gatilho. Ao mesmo tempo em Remnant, Pirra ofegou ao cair de joelhos. Cinderfall caminhou até ela com um sorriso irônico enquanto sacava a flecha. Diga-me, por que você usa uma armadura exposta? Você poderia ter sobrevivido à minha flecha? Perguntou Cinder, curiosa. Escolhas de design, depois disso, serão substituídas por diálogos ruins. Pirra respondeu antes de ser transformada em pó de fada ou algo assim. No momento em que Cinder estava prestes a se gabar, ela foi abordada por uma Rubi com cara de raivosa, que começou a rasgar suas roupas antes de arrancar o braço e o olho de Cinder. Pirra! Rubi gritou. Aviso de gatilho terminado. De volta à terra, Aquiles assentiu. Por alguma razão, eu não duvidaria disso, disse ele a Robin. Bem, aposto que só assim você não teria motivo para abandonar Albedo como eu fiz. Agora temos que procurá-la, disse Robin. Bem, normalmente eu estaria interessado em salvar Albedo da Síria, mas sei que ela sabe se virar sozinha, disse Aquiles.
De qualquer forma, você é da era medieval, não é? Então, como vocês dois se conheceram? Perguntou ele. Robin riu baixinho. Bem, naturalmente, quando você tenta o ato cavalheiresco para ficar com as mulheres. Parece divertido, até que ela consegue se defender e quebrar o pescoço dos agressores, disse ele, com sua risada soando mais assustada. Então, depois de alguns meses, eu estava pronto para fugir, disse ele. Aquiles zombou. Nossa, você é um covarde. Você não tem orgulho nem respeito próprio. Perguntou ele. E você, pé de flecha? Por que ela te odeia? Robin perguntou. É uma longa história. Ela era bem assustadora, mas acho que começou quando Aquiles se interrompeu ao perceber que havia pisado em uma gosma preta. Ok, aquela criança precisa se limpar, disse ele, referindo-se a Shirou e a gosma nojenta no corredor. Apenas para olhar para cima e ver Nigredo emboscá-los do teto, fazendo com que todo o lugar ouvisse gritos altos de tortura e dor. Obviamente, sons que ninguém quer ouvir ou ser a causa. Com o ator de Pandora, Meliodas apenas sorriu, ignorando o olhar assustador do doppelganger, que olhava para todos os lados e cheirava tudo, apesar da falta de narinas. Então, de repente, o ator de Pandora se transformou em uma pessoa aleatória com a aparência de um batedor ou caçador. Sem dúvida, copiado de um batedor ou caçador habilidoso que Naruto encontrou em suas viagens. Eu sinto o cheiro deles, disse o ator de Pandora usando uma nova voz antes de ficar de quatro e cheirar ao redor. Poucos minutos depois, os dois estavam do lado de fora de uma porta aleatória. Meliodas abriu a porta e descobriu que o quarto inteiro estava escuro e coberto de gosma preta. Uau, Shirou realmente não sabe como limpar. Meliodas disse com uma expressão inexpressiva. O ator de Pandora continuou cheirando ao redor. Eles estão aqui. Eu simplesmente sei, disse ele enquanto puxava uma lâmina de 7 centímetros e uma foice. Ou talvez eles tenham ido embora porque há uma trilha saindo, disse Meliodas enquanto o doppelganger ignorava a trilha. MMPH. MMPH. Os dois acenderam as luzes e encontraram Albedo e Medea presos à parede. O ator de Pandora entrou em pânico e correu para ajudar Albedo. Não se preocupe, minha senhora. Eu a resgatarei da sua escravidão. Interrompeu-se ao notar que os seios de Albedo estavam bem visíveis. O doppelganger voltou à sua forma antiga para não sangrar pelo nariz. Que farsa feita você! A mais querida, linda, deliciosa, deslumbrante de Naruto-sama. Acho que preciso de um momento para refletir. Disse ele, desviando o olhar do corpo parcialmente exposto de Albedo. MMMPH. Albedo rosnou. Não olhe para o meu neto desse jeito, seu esquisito, disse Meliodas ao libertar Medea. A criação de Naruto então fechou os olhos e voltou a puxar Albedo da parede. Embora, ao remover a gosma, ela tenha abafado a voz. Ele foi então repreendido e agredido repetidamente. Como você ousa olhar para minha forma vergonhosa, seu pervertido? Albedo gritou enquanto continuava batendo os punhos nele. Só para parar quando ouviu gritos vindos de outro lugar, além de muitos estrondos. Com sons de flechas atingindo várias janelas. Tire ela daqui. Estou tentando. Que diabos é isso? Meliodas perguntou enquanto saía. Apenas para testemunhar Robin voando por ele. O arqueiro foi então atingido por sua própria besta no momento em que tentava se sentar. Enquanto o líder dos 7 pecados capitais olhava para fora, viu Aquiles lutando com Nigredo, mas o soldado troiano a pegou e a jogou através da parede. Em seguida, começou a persegui-la. Acho que é aqui que a festa acontece, disse Meliodas, seguido pelo ator de Pandora. Fora, Aquiles se viu em uma situação pior, pois Nigredo usava a escuridão da noite como aliada. Para piorar a situação, ela lançou várias facas para destruir as luzes do lado de fora. A situação piorou para Aquiles, que mantinha o escudo e a lança erguidos para os ataques aleatórios dela. Onde está você, garotinha rancorosa? Perguntou Aquiles enquanto andava lentamente na ponta dos pés pelo pátio. Apenas para ser derrubado por Nigredo, que o cortou no calcanhar com a faca.
Aquiles cerrou os dentes ao cair e rapidamente bloqueou os golpes seguintes com seu escudo. Tendo se protegido, Aquiles só conseguiu vislumbrar Nigredo correndo de volta para a escuridão da noite. O que o levou a correr atrás dela na tentativa de espetá-la com a lança. Gremlinzinho estúpido, ou sei lá o que você é. Aquiles resmungou enquanto olhava ao redor. Tão rude, Nigredo sussurrou atrás dele. Aquiles se virou e ergueu o escudo para evitar outro golpe de faca. Em seguida, contra-atacou com um golpe na cabeça dela com o escudo. Nigredo foi pega de surpresa pelo ataque e recuou em direção ao centro do pátio. Ela se recuperou rapidamente e atirou várias facas em Aquiles, que as bloqueou antes de ter que correr enquanto Robin retornava e começava a atirar flechas contra ela. Então, se viu em uma situação bastante difícil, pois Robin demonstrou uma precisão incrível. Morra! Nigredo murmurou enquanto levantava o dedo e disparava uma rajada poderosa em direção a Robin. Contra-ataque total! Meliodas gritou enquanto pulava no meio e refletia o ataque de volta para Nigredo, que mal conseguiu evitar o ataque. Então acabou sendo chutado de volta para o chão. Não é tão fácil quando todos estão atrás de você. E? Perguntou Aquiles enquanto Nigredo lutava para se levantar. Então Albedo finalmente chegou. Solaga! Gritou ela, lançando um feitiço poderoso que lançou uma luz brilhante no pátio. Não há mais espaço para você se esconder, disse ela enquanto convocava 3F para o seu lado. Albire! Nigredo gritou enquanto tentava derrubar a mulher. Apenas para ser atingida pelo machado e arremessada contra o chão. Nigredo rolou rapidamente para longe enquanto Albedo continuava a atacá-la. Enquanto Nigredo se esquivava de todos os ataques, ela nem percebeu o laço que a puxou para o chão pelo ator de Pandora. Fique parado, cretino! Gritou o ator de Pandora enquanto começava a amarrar Nigredo, que se debatia como um animal raivoso. No entanto, o fiasco terminou quando eles viram um raio atingir uma área aleatória do solo. Olhando para cima, eles viram Naruto pousando com Semiramis nos braços. Acho que errei, disse Naruto. Qual era exatamente o seu alvo? Semiramis perguntou enquanto se levantava sozinha. Naruto deu de ombros antes de perceber o que o ator de Pandora estava fazendo. Tendo recebido o telefonema mais cedo, Naruto gemeu, tomado pela ansiedade, enquanto se aproximava lentamente deles. Ah, Pandora's Actor, acho que vou assumir daqui. Naruto disse enquanto o Doppelganger abaixava a cabeça. 1.000.000 de desculpas, Naruto-sama. Não consigo entender como falhei com você, mas esperarei pelo castigo. Respondeu o ator de Pandora antes de retornar à sala do tesouro. Naruto suspirou ao ver o olhar perturbado nos olhos de Nigredo. Mais tarde, Naruto sentou-se na frente de todos. Então, pelo que vejo, ninguém incendiou a casa, disse ele, apesar da casa estar bastante danificada e de uma lâmpada ter explodido. Vou consertar isso mais tarde com o arco do tempo. Não pensei que precisaria dele nesse ritmo, disse ele com um suspiro. Que diabos foi aquela coisa que atacou? Perguntou o pequeno Gil. Naruto desviou o olhar. Vocês acreditariam se eu dissesse que vocês comeram alguns brownies estragados que meu pai fez? Ele perguntou. Meus brownies fazem as pessoas vomitarem, filho. Eles não criam ilusões, retrucou Meliodas. Ok, tudo bem, eu tenho uma filha. Uma que veio antes de Albedo. Naruto disse, com Albedo agora parecendo inconsolável. Eu não sou a primeira filha. Albedo perguntou com olhos tristes. Você é Albedo-chan, mas, Nigredo foi a primeira que eu criei e Semi-chan não precisava lançá-la como a criadora literal de bebês. Naruto disse enquanto coçava a nuca. Shirou começou a esfregar as têmporas enquanto sentia a tensão aumentar. É outro experimento, não é? Ele perguntou. Naruto assentiu timidamente. Pensei que fosse por causa da minha biologia. Eu não conseguia fazer bebês, então peguei amostras da Semi e fiz a Nigredo. Uma pena que ela tenha ficado instável depois que a Albedo nasceu e aprendeu a andar, explicou ele. Porque a Nigredo agora tem um complexo com bebês. Então ela surtou com a possibilidade da Albedo crescer com independência.
Então decidi mantê-la refrigerada até poder consertá-la, explicou ele. Então Zeref chegou com seu olhar presunçoso de sempre. E eu vejo que alguém a encontrou e decidiu espalhar a notícia para o mundo inteiro. Aposto que alguém com magia negra decidiu libertá-la também. Naruto disse, acusando Zeref. O homem balançou a cabeça. Não tenho ideia do que aconteceu, mas era inevitável, respondeu ele, frustrando seu pai. E onde está Semiramis? Perguntou Elizabeth. Semichan está falando com Nigredo. Pelo menos esperando que todo esse tempo congelada a tenha tornado capaz de entender as pessoas novamente. Naruto respondeu. Com Semiramis. A rainha Assíria lançou um olhar preocupado para sua filha artificial. Nigredo era uma cópia perfeita de Semiramis e quase parecia que ela estava olhando para um espelho. Só que, aparentemente, o comportamento desequilibrado da garota causou um grande dano à sua aparência. Isso a deixou nervosa, sem saber se conseguiria ou não interagir com todos nesta nova era. Por isso, Naruto teve que manter Nigredo ainda mais contida, acorrentando-a, enquanto Semiramis precisava se esforçar para conversar com ela. Nigredo, minha querida filha, você consegue me entender? Perguntou Semiramis, apenas para ouvir uma respiração ofegante. Junto com o olhar de Nigredo se movendo sozinho. Querida, eu sou sua mãe. Você se lembra da mãe? Perguntou ela. Nigredo respirou fundo várias vezes enquanto olhava para Semiramis. Mamãe? Ela perguntou. Semiramis sorriu para ela. Sim, querida, a mamãe está aqui, disse ela, abrindo os braços. Nigredo tentou recuar. Cadê o papai? Ela conseguiu dizer. Seu pai está lá fora conversando com todo mundo. Você acha que se a gente deixar você ir, você vai conseguir se comportar? Perguntou Semiramis, apenas para receber um olhar confuso. Você consegue ser uma boa menina? Perguntou ela. Nigredo continuou respirando pesadamente. Sim, segurar o Albiei? Ela perguntou. Nigredo, Albedo não é mais um bebê. Ela é uma mulher agora. Mas tenho certeza de que ela quer te conhecer, disse Semiramis enquanto os olhos de Nigredo se arregalavam. Não, Albi é um bebê. Albi é um bebê. Albi é minha irmãzinha. Nigredo repetiu. Nigredo, ninguém pode ser um bebê para sempre. Principalmente Albedo, o tempo passa e ainda mais. Você tem um irmãozinho chamado Zeref, disse Semiramis enquanto Nigredo para de se debater e se acalma. Irmãozinho? Perguntou Nigredo. Semiramis perguntou. Você tem a tenacidade do seu pai. Posso lhe dar esse crédito, disse ela, sabendo que seria difícil educar a filha novamente. Um dia depois, Nigredo, fique quieto. Eu sei que você odeia banhos, mas precisa ficar limpo. Gritou Semiramis, pois precisava dar banho em Nigredo e também cortar parte do cabelo. Nigredo reagiu se debatendo na banheira. Vendo que conseguia sair sem surtar, Semiramis e Naruto decidiram aprimorar as habilidades sociais e a aparência de Nigredo. A única coisa que a mantinha sã era a visão do bebê Shirou, com quem brincava quando Ilha não estava por perto. Ela também ignorou completamente Meliodas e Elizabeth, que foram apresentados como seus avós. Era difícil entender onde estava o foco de Nigredo. Nigredo, se eu tiver que chamar seu pai aqui, eu chamo. Disse Semiramis, já que Nigredo não gostava da sensação de sua mãe lavando seu cabelo. Desconfortável. Nigredo gritou. Não me importo, você precisa estar limpa e organizada. Semiramis disse enquanto continuava a limpá-la. Um pouco mais tarde, Albedo sorriu e olhou para a irmã. Nigredo estava sentada em uma cadeira, calma, respirando fundo e segurando o bebê Shirou para confortá-la. Seus trapos também haviam sumido, tendo sido lavados. Nigredo estava tão bonita quanto a irmã e a mãe. Agora, usando um vestido preto simples, sapatilhas pretas e um rabo de cavalo com duas franjas emoldurando o rosto. Eu tenho uma irmã mais velha tão fofa. Albedo disse alegremente, fazendo Nigredo sorrir. Oh? Ah! Baby Shirou disse enquanto olhava para Nigredo com curiosidade. Você acha que ela está pronta para o Naruto lá fora? Perguntou Semiramis. Naruto pareceu preocupado.
Não quero pensar em soltar uma criatura perigosa na terra, disse ele, recebendo uma expressão inexpressiva de Semiramis. Você já se encontrou? Aliás, não se lembrou de seus outros eus? Perguntou Semiramis. Naruto pensou sobre isso. Bem, eu acho que enquanto ela não estiver em alguma conquista como Morgana, Arthur e Saber de repente pularam e sacaram suas espadas. Morgan está invadindo os paralelos infinitos. Eles gritaram. Não. Uma Morgana diferente. De qualquer forma, acho que Nigredo deveria tomar um ar fresco, mas traga a tia Diane com você também e talvez a tia Elaine. Naruto disse, ignorando as duas cópias do Rei Arthur. Por que não a tia Merlin? Perguntou Albedo. Não quero que minha tia a transforme acidentalmente em um experimento, respondeu Naruto enquanto Nigredo tremia o tempo todo. Naruto deu um tapa na testa. E eu estou sendo idiota de novo. Eu poderia mandá-la para minha outra mãe, mas Nigredo pode pensar que estou abandonando-a de novo, murmurou. Semiramis se aproximou lentamente de sua filha original e gentilmente colocou as mãos sobre ela. Nigredo, respire fundo, disse ela, enquanto Nigredo parava de tremer. Boa menina, disse ela, elogiando o homúnculo. Nigredo sorriu e começou a acariciar o bebê Shirou. Obrigada, mamãe, disse ela. Albedo se aproximou lentamente da irmã que nunca conheceu e sorriu. Irmã mais velha, vamos lá fora hoje. Você gostaria? Perguntou ela. Nigredo sorriu de volta enquanto colocava a mão no rosto da irmãzinha. Sim, lá fora está bonito, ela respondeu. As mulheres ficaram felizes ao ver Nigredo se abrir. No fundo, esperavam que o tempo que ela passaria longe fosse suficiente para acalmá-la. Talvez até mesmo poder se juntar a elas nesta nova sociedade. Um pouco mais tarde, Naruto acenou para a esposa, filhas e tias se despedindo enquanto elas saíam para passar o dia relaxando. Deixando Naruto sem saber o que fazer enquanto problemas não surgissem. Ele realmente esperava que não houvesse mais problemas. Talvez eu consiga ver o que está acontecendo nos paralelos infinitos, disse Naruto enquanto discretamente usava um pouco de seu poder para visualizar o mundo aleatório através de um orbe. Apenas para se arrepender imediatamente. Não, eu não quero ver uma Sasuke mulher ou uma Kyuubi mulher, disse ele, destruindo o orbe. Então Shirou e Arthur chegaram. Ei, tio, estou saindo para ver Sakura, disse ele. E a Ayaka quer me alcançar, disse Arthur. Ok, vocês façam suas coisas de harém ou algo assim. Avisarei se algo acontecer, disse Naruto enquanto observava os dois indo para seus respectivos interesses amorosos. Será que eu era assim quando conhecia Semi? Quem estou enganando? Eu simplesmente adorei ver a cara de brava dela. Disse ele, rindo sozinho. Quem diria que uma mulher tão estridente poderia ser tão maternal? Disse ele, apenas para franzir a testa. Suas memórias voltaram mais uma vez. Flashback, segunda encarnação. Antes de encontrar Luxúria em batalha, Naruto avistou Luxúria com Gula brevemente. Luxúria sorria e esfregava a mão na cabeça de Gula como se fosse uma criança pequena. Gula ficava extremamente feliz em ser elogiada pela mulher que ele seguia. Bom garoto, Gula. Agora lembre-se, ainda não é hora do jantar, disse Luxúria. Gula gemeu, mas assentiu mesmo assim. Sim, Luxúria, vou esperar pelo jantar, disse ele obedientemente. Um menino tão bom e um bom ouvinte, elogiou Luz antes de os dois irem embora. Que diabos foi isso? Naruto murmurou. Fim do flashback. Naruto balançou a cabeça. Algo errado, pai? Naruto virou a cabeça e viu Zeref parado perto dele. Só meu cérebro rodando 1 milhão de terabits, meu segundo filho. Ele respondeu. Antes que a conversa continuasse, o pequeno Gil veio correndo até eles, parecendo frenético novamente. Apenas para revelar uma informação que deixou os dois realmente preocupados. Preciso de um dia de folga, disse Naruto num tom chorão. No templo, Medea estava em sérios apuros. A conjuradora saiu brevemente do templo para fazer algumas tarefas, como a estranha dona de casa que se considerava. Apenas para retornar porque havia esquecido algo. Mais uma vez, Medea se viu no que só podia presumir ser algum tipo de filme de terror.
Pela primeira vez, ela retornou esperando encontrar o homem que inicialmente acreditou ser Sasaki Kojiro, guardando seus portões, morto com a caixa torácica aberta. Medea vestiu rapidamente sua roupa e correu em direção ao templo onde Souichiro estava. Bem a tempo, Medea encontrou Souichiro gravemente ferido, mas ainda vivo. No entanto, parecia que a causa da morte de seu assassino estava ali, usando o homem como moeda de troca. Medea encarou o agressor por trás do rosto encapuzado enquanto se preparava para atacar assim que estivesse livre. Só então percebeu algo sobre o servo. Você é o verdadeiro assassino, não é? Medea perguntou com olhos aterrorizados. True Assassin levantou Souichiro pela nuca. Solte-me, bruxa. Ele exigiu. Medea cerrou os dentes e, hesitante, sacou seu fantasma nobre, quebrador de regras. Medea sabia o que o verdadeiro assassino queria dizer. Ele queria que ela rompesse seu vínculo com Souichiro, e seu fantasma nobre era capaz de fazer exatamente isso. Ela planejara fazer isso com Shiro e Rin para levar seus servos antes de drenar a mana deles, o que os teria matado. No entanto, isso mudou devido ao aparecimento de Albedo e a algumas ameaças de morte de seu pai. Medea amaldiçoou internamente o verdadeiro assassino no momento em que estava prestes a cravar a lâmina em seu abdômen. Apenas para ser impedida pelo destino, ou melhor, por algo que quebra as regras do destino. Desculpe, Medea-chan, não acho que agora seja uma boa hora para virar emo e se esfaquear. Naruto disse enquanto bloqueava a lâmina com a mão. Apenas para perceber o erro do seu erro. Enquanto o estrangeiro e o conjurador eram lançados voando através de um buraco de minhoca criado por Naruto, seu corpo tentava fazer o que fosse preciso para sobreviver, pensando que Medea estava tentando destruí-lo. Zeref suspirou enquanto corria atrás do verdadeiro assassino, que lançou várias lâminas nele antes de mirar outra na garganta de Souichiro. Zeref estreitou os olhos enquanto erguia a mão no ar. Chronostasis Grigoria. Ele lançou, fazendo com que todas as lâminas ficassem presas em um instante de tempo, junto com True Assassin e Souichiro. Zeref se moveu rapidamente devido ao pouco controle que ainda tinha sobre sua magia temporal experimental. Movendo-se em alta velocidade enquanto tentava manter True Assassin congelado o máximo de tempo possível. Dando-lhe a chance de se afastar de Souichiro no momento em que True Assassin enfiava sua faca no ar onde o homem estava. Souichiro soltou uma tosse alta enquanto olhava feio para True Assassin. Onde está a mulher? Ele perguntou. Voltando em breve, espero, disse Zeref enquanto Naruto retornava com Medea apenas para vomitar no chão. Achei que ele conseguia lidar com viagens dimensionais, murmurou. Medea também parecia confusa, mas pelos motivos errados. Embora não conseguisse evitar sentir pena, nojo ou confusão em relação a Naruto. Que suava e chorava copiosamente. Eu odeio paralelos infinitos. Naruto gritou antes de encontrar uma faca cravada em seu ombro. Naruto dono, ajudaria se você, de alguma forma se recuperasse do que testemunhamos antes. Medea disse enquanto protegia a si mesma e seu novo aliado. Não há como se recuperar do que vimos, pirralho. Naruto gritou. Pai, podemos pedir a Goviter para remover suas memórias mais tarde. Por enquanto, temos que nos preocupar com essa nova ameaça, disse Zeref enquanto liberava sua magia de fogo em True Assassin, que pegou fogo. Enquanto Naruto se recuperava, Zeref continuou liberando sua magia, assim como Medea. Pois um pequeno incêndio não impediu nem feriu o verdadeiro assassino, que removeu sua capa, revelando seu físico repugnante e seu braço de aparência estranha. Ok, por que estou tendo flashbacks de Danzo? Naruto perguntou, já tendo lidado com um assassino astuto com um braço estranho. Magia de fogo. Grande tufão. Zeref lançou enquanto liberava um redemoinho mortal de fogo em direção a Asan, que se esquivou com grande agilidade. Bola de luz. Medea lançou um poderoso clarão de luz que cegou True Assassin. Naruto correu rapidamente em direção ao verdadeiro assassino e invocou a foice de Luna. Zeref, tire Medea e Souichiro daqui. Vou acabar com o servo ou pelo menos descobrir quem o invocou. Disse ele, enquanto Zeref assentiu e agarrou os dois.
Espere, não deveríamos ajudar. A objeção de Medea foi interrompida por Zeref, que criou um círculo mágico sob eles e desapareceu. Ok, seu fanático por Alovein, hora de aparecer antes que eu queime tudo. O que eu não quero fazer, porque queimar templos é simplesmente errado. Naruto disse antes de sentir uma leve intenção assassina atrás dele. O verdadeiro assassino invocou uma adaga e começou a golpear Naruto. A progênie do caos bloqueou cada golpe com sua foice antes de chutá-lo para longe e golpear seu torso. Apenas para o verdadeiro assassino se desesperar e desfazer o braço, revelando que sua mão estava brilhando em vermelho. Você realmente precisa de um pouco de aloe vera para isso. Naruto apontou apenas para evitar a mão. Junto com vários golpes em alta velocidade que o deixaram com um pequeno corte perto do olho e um corte na camisa, True Assassin continuou seu ataque, tentando repetidamente decapitar ou cortar os olhos de Naruto. Ambas as tentativas falharam antes de encontrar seu braço normal preso à lâmina da foice. Naruto aproveitou a oportunidade de ouro e torceu o braço do oponente antes de levantá-lo no ar e jogá-lo no chão, onde ele derrapou a poucos metros de distância. Naruto avançou rapidamente em direção a True Assassin, que se manteve firme, bloqueando com dificuldade cada golpe da foice sempre que Naruto passava por ele. A velocidade e a pressão aplicadas em cada bloqueio eram demais para a mão de True Assassin suportar. Isso o fez largar a adaga antes de ter alguns dedos removidos junto com ela. True Assassin não teve a chance de curar o ferimento antes de ser chutado bem no rosto coberto por uma máscara de caveira. Percebendo que não havia como vencer dessa forma, o verdadeiro assassino permitiu que sua mão estranha se estendesse, girasse e girasse. Quase como se fosse feito de borracha, mas ainda capaz de fazer curvas fechadas para evitar a foice de Naruto. Meu trabalho é esculpido com almas misteriosas. Transborda de angústia, Sabanilla. Grasnou True Assassin enquanto seus dedos acariciavam o peito de Naruto. Naruto tentou golpear o braço, mas ele voltou ao tamanho original. Em seguida, ficou chocado ao ver um coração na mão do inimigo. O verdadeiro assassino esmagou o coração ao revelar o órgão, fazendo Naruto tropeçar e bater na parede, agarrando o flanco. True Assassin pegou sua adaga e, com toda a sua velocidade, moveu-se para empalar Naruto e encerrar sua luta. Apenas para ser parado pelo cabo da foice. Sendo empurrado pela arma, True Assassin tentou correr, apesar de estar confuso com a força de vontade de Naruto. Apenas para sentir várias flechas cravadas em suas costas no momento em que saía correndo do templo. Sem nem se dar ao trabalho de olhar para trás, para o inimigo, True Assassin continuou a correr pelo caminho de destruição deixado para trás antes de desaparecer nas sombras dos arredores da cidade. Naruto rosnou enquanto disparava uma flecha de Tazedora. Droga, o fantasma nobre dele é como o Voodoo ou o Genjutsu do clã Kurama, já que aquele coração era falso. Ele disse, sentindo todos os seus corações ainda batendo. Eu juro, queria ter algum tipo de armadura anti-magia. Mas será que funcionaria, já que era uma ilusão? Perguntou-se antes de olhar ao redor dos arredores do templo. Saiu alguns minutos depois, pois não conseguia mais encontrar ou detectar o verdadeiro assassino. Naruto ficou ciente de que o novo inimigo estava ali, ou já esteve, mas finalmente se revelou após matar o assassino de Medea. Quase matando ela e Souichiro no processo. De volta à residência Emilia, um pouco mais tarde Zeref colocou as mãos sob o queixo enquanto observava Souichiro sendo curado por Elizabeth e atendido por Medea. Enquanto observava, ele se perguntou como outro assassino conseguiu invadir o templo. Claro, o assassino que guardava o templo não era muito poderoso e só era capaz de combate corpo a corpo com espadas. No entanto, Zeref sabia que Medea era uma maga competente, com habilidade mágica suficiente para criar uma barreira mágica até mesmo para os inimigos mais furtivos. Talvez meu pai possa esclarecer isso. Se ele matou ou não o assassino, Zeref se perguntou quando Naruto chegou alguns minutos depois. Naruto suspirou enquanto guardava suas armas preciosas. Ok, o ceifador, ou seja lá o que for, fugiu, disse ele, recebendo um olhar de decepção de Zeref.
Eu sei, estou adicionando segurança extra. Portanto, quero dizer que adicionarei segurança de verdade, como uma barreira ao redor do lugar. Aquela coisa era muito sorrateira, disse ele, sentindo suas habilidades sensoriais falhando quando o assassino verdadeiro apareceu atrás dele. Entendo, o Eitosteal é uma observação incrível, pai, disse Zeref. Você está zombando de mim. Juro que você é o filho mais desrespeitoso. Não pode haver filho pior que Boruto. Zeref disse interrompendo seu pai. Naruto parou. Certo, pior e ainda mais esse segundo filho, disse ele, sem saber como Zeref via aquela linha do tempo. De qualquer forma, este assassino não é muito forte, mas depende de sua velocidade e conhecimento para matar à distância, se possível, disse ele. Descrevendo literalmente um verdadeiro assassino. Zeref disse enquanto o pequeno Gil ainda pensava sozinho. Como você consegue prever essas coisas, Gil? Perguntou Naruto. Acho que pode ser uma habilidade ou talvez até mesmo meu nobre fantasma. Disse o pequeno Gil cheio de esperança. Naruto bufou. Eu queria ter clarividência. Ótima percepção sensorial é boa para detectar perigos em casa, mas não consigo prever o próximo problema ou quando ele vai acontecer. Ele disse enquanto o garoto continuava pensando. Não se force a ver previsões. Se acontecer alguma coisa, elas podem acabar sendo imprecisas, disse Zeref enquanto o pequeno Gil gemia. Naruto também refletiu sobre isso. Enquanto estava em Konoha, Meliodas mencionou que os ataques dos demônios se intensificaram enquanto eles estavam fora. Depois, houve a invasão repentina deles no parque quando Shirou foi sequestrado e no castelo de Insbern. Isso o deixou pensando em como se preparar para eles, considerando que nada foi divulgado sobre os ataques, já que o público ainda os considera terremotos aleatórios. Após um minuto de reflexão, Naruto se lembrou de algo que Rin mencionou logo após sua chegada, entre as aulas. Quando as guerras do Graal começaram, elas eram supervisionadas pela igreja. A princípio, ele ficou chocado com a ideia. Naruto não tinha nada contra a religião, considerando que a maioria das divindades são benevolentes, como o deus cristão e seus anjos ou a versão Disney de Zeus. No entanto, algumas pessoas simplesmente fingem ser devotas à religião para fazer parte de um grupo, a fim de evitar a exclusão ou ganhar poder. Então, a ideia de uma igreja no comando o incomodou no início. Então Naruto pensou em abordar aqueles que poderiam ter uma ideia do que estava acontecendo. Vou procurar a Rin. Talvez o contato dela na igreja tenha alguma ideia do que está acontecendo, disse Naruto, trocando de roupa para algo mais casual. É sempre religião, não é? Zeref perguntou. Assim diz o homem cujo nome significa Deus da Morte. Naruto disse enquanto caminhava em direção à porta. Papai. Naruto parou e virou a cabeça na direção de Ilha. Sim, querida. Naruto perguntou apesar de estar surpreso pelo nome que ele a chamou. Eu sei onde fica a igreja. Eu era um mestre, lembra? Perguntou Ilha. Naruto deu um tapa na testa. Como eu esqueci disso? Você acha que pode me ajudar, Ilha-chan? Perguntou ele. Ilha assentiu. Sim, vamos. Disse ela enquanto calçava suas botinhas e sua jaqueta. Tenha cuidado. Elizabeth falou. Ele vai, afinal ele é meu filho. Mesmo que ele reencarne em outra pessoa, disse Meliodas. Ainda vale a pena se preocupar com isso, disse Zeref enquanto Meliodas o ignorava. Com Arthur mais uma vez, Arthur estava saindo com Ayaka, que aos poucos saía de sua metafórica carapaça de tartaruga. Ambos aproveitavam o tempo caminhando pela rua. Enquanto isso, Arthur esperava ignorar qualquer insanidade que o aguardasse em casa. Além disso, torcia para que Shirou ou alguém não se metesse em nenhuma encrenca que colocasse sua vida em risco. Eu gosto disso, Arthur. Ayaka gaguejou. Eu também gosto de passar tempo com você, Ayaka-chan, respondeu Arthur, alegremente, fazendo-a corar. Você está se sentindo bem? Perguntou ele, referindo-se ao rosto vermelho dela. Sim. Ayaka respondeu rapidamente. Arthur assentiu. Bem, é melhor irmos logo.
Não quero que você fique doente em um dia tão lindo, disse ele, fazendo Ayaka sorrir. Como Arthur havia prometido, era um dia adorável e Ayaka certamente se divertiu. Assim como Shirou e Sakura, Arthur decidiu aproveitar a oportunidade para explorar mais a cidade. Ficou esperando Ayaka olhar as várias roupas, embora ela se sentisse envergonhada ao se imaginar em roupas tão lindas, apesar de se considerar sem graça. No entanto, se viu com um rapaz bonito que ela não fazia ideia de que era, na verdade, o rei. Caso contrário, seria como aquelas histórias ruins em que uma garota comum de repente se envolve com alguém de status superior sem saber. De qualquer forma, depois de desfrutarem de uma refeição compartilhada em um dos restaurantes, os dois decidiram descansar um pouco após uma longa exploração. Ambos se sentaram em um dos pátios e deram uma pausa do mundo ao redor. Arthur, posso ser honesta com você? Perguntou Ayaka, ganhando mais confiança ao estar perto dele. Você não vai se transformar em um anjo caído e me esfaquear, vai? Arthur perguntou como uma risada. Ayaka balançou a cabeça. Claro que não. Ela disse. Ok, então pergunte, disse Arthur. Ayaka respirou fundo antes de falar. Eu estava me sentindo deprimida e assustada. Antes mesmo de te conhecer, quero dizer, disse ela, chamando a atenção dele. Ayaka se abaixou em seus braços enquanto continuava falando. Por alguns anos, estive sozinha. Perdi minha família há alguns anos e não consegui superar isso. O novo ano letivo não mudou isso, o que me deixou ansiosa, disse ela. Por algum motivo, Arthur quase conseguia sentir a ansiedade que emanava dela. Mas ela se continha, como se estivesse escondendo algo. Desculpe se isso é muita coisa para você agora, disse Ayaka, apenas para ver Arthur segurando sua mão. Não me importo com a Ayaka. Sinceramente, nunca conheci meu pai antes de ele morrer. Eu era cuidado por uma amiga próxima dele, por assim dizer. Ela era um pouco excêntrica, mas eu nem sempre tinha certeza se podia confiar nela, explica Arthur, referindo-se ao seu Merlin. Embora ela demonstrasse uma atitude apática. Sempre a vi como uma irmã mais velha e sempre exploraríamos o mundo. Então acho que é isso que você está sentindo, explicou. O que estou sentindo? Perguntou Ayaka. Arthur sorriu. Eu diria confiança, conforto e segurança, sabendo que você tem alguém como eu em sua vida agora, disse ele, fazendo a garota tímida corar mais uma vez. Ayaka apenas assentiu. Acho que isso faz sentido. Eu também tinha alguém próximo assim, mas não o vejo há algum tempo, disse ela, parecendo um pouco triste. Arthur apertou levemente a mão dele. Tenho certeza de que você os verá novamente. Seja o que for, espero que nada de ruim tenha acontecido, disse ele. Ayaka se sentiu ainda mais feliz sentindo as mãos quentes de Arthur e as sensações calorosas que ele lhe proporcionava. Tal conforto a fez encostar lentamente a cabeça no peito dele. De repente, Arthur se sentiu um pouco envergonhado. Não tanto quanto Ayaka, que percebeu quão perto estava agora. No entanto, antes que qualquer um pudesse se desculpar pela proximidade repentina, parecia que um convidado indesejado havia aparecido. Arara, um encontro adorável para sair com uma mulher adorável? Pena que ela escolheu um vira-lata de armadura limpa. Arthur se virou imediatamente e encontrou um homem de cabelos loiros e olhos vermelhos parado ali. Arthur, quem é esse? Ayaka perguntou, sentindo o medo da aura do homem arrogante. Ayaka, esse homem é perigoso. Preciso que você fique atrás de mim, disse Arthur enquanto segurava Ayaka. O homem soltou uma risada forte. Perigoso? É mesmo? Ou você é medroso e fraco, rei dos cavaleiros? Perguntou ele. Arthur estreitou os olhos enquanto se preparava para um perigo potencial. Quem não se cansaria do homem que quase cegou uma criança? Perguntou ele, chocando Ayaka. A garota sobreviveu. Não importa, eu lidarei com ela se a considerar uma ameaça, disse o homem. Um momento de silêncio se passou e os dois loiros se encararam. Quando, de repente, Arthur ergueu Ayaka nos braços e saltou alto no ar. Escapando por pouco de uma arma dourada que os teria matado.
deixando apenas uma pequena cratera onde antes estavam. Você não é melhor que sua contraparte feminina. A mulher era uma perfeccionista e idealista e você é um covarde excessivamente cauteloso, disse o homem arrogante enquanto vários portais dourados apareciam atrás dele. Assim diz o falso herói, Gilgamesh. Arthur disse antes que sua roupa se transformasse em armadura. Lute comigo e mude minha opinião, vira-lata. Gilgamesh disse desafiando Arthur. Só um monstro lutaria onde civis podem ser mortos. Arthur gritou. Somente um súdito leal deveria estar disposto a dar a vida pela grandeza de seu reino, Gilgamesh retrucou enquanto continuava a disparar armas do portão da Babilônia. Arthur? Perguntou a Iarca. Espere. Arthur disse enquanto desviava das armas antes de liderar Gilgamesh em uma perseguição pela cidade. Virgem covarde, comentou Gilgamesh. Com Naruto e Ilia, a igreja de Kotomini. Naruto olhou para a igreja com desconfiança. Não pôde deixar de sentir uma presença maligna no local. Ou então, talvez fosse por excesso de cautela. A última coisa que Naruto queria era fazer parte de uma igreja assustadora. Ele só conseguia imaginar a aparência do padre ou pastor. Tem certeza de que é aqui, Ilia-chan? Perguntou Naruto, apenas para a garota assentir. Naruto suspirou. Seguro e firme, disse ele enquanto os dois entravam. Dentro da igreja, Kirei Kotomini apareceu com sua cara estoica de sempre. Naruto gemeu que só podia ser um padre com cara de quem está assustado. Tomara que seja melhor do que lidar com uma daquelas pessoas estranhas que tocam em crianças por prazer. Estrangeiro, vejo que era inevitável que nos encontrássemos. Ironicamente, foi logo depois de conhecer o jovem Emilia que você apareceu, disse Kotomini. Naruto estreitou os olhos. Você sabe disso e mesmo assim eu não estava totalmente ciente de você até agora. Ele disse. Kotomini ainda mantinha uma expressão estoica. É claro que é meu dever como supervisor da guerra saber de tudo e de todos os envolvidos. Incluindo o súbito aparecimento de mais de 7 servos, respondeu ele. Então você sabe o que eu costumo fazer no chuveiro? Naruto perguntou, agora com uma cara séria. Ilia queria vomitar ao ouvir aquela pergunta. Eu não acho que ele, infelizmente não, notei uma pequena barreira ao redor da casa e não consigo ver tudo. Kotomini interrompeu, apenas fazendo Ilia se sentir ainda mais enjoado. Ótimo, agora ninguém sabe que Semi e eu nos divertimos juntos. Naruto disse de alguma forma, mantendo uma cara séria. Kotomini estava estoico demais para demonstrar o quanto estava enojado. Bem, agora eu sei, e se a garota Ainsber não soubesse? Ela também sabe, disse ele enquanto Ilia começava a tremer. Que tal a minha receita de corrida vida? Você viu? Perguntou Naruto, apresentando uma tigela de curry bem apimentado com arroz. Kotomini balançou a cabeça enquanto apresentava uma tigela. Por que eu deveria aprender sobre uma receita inferior quando meu ramen é muito superior? Ele perguntou. De repente, os dois se encararam. Quase como se aquilo fosse um impasse mexicano ou dois grandes exércitos se preparando para uma guerra devastadora. No entanto, o que se tornara uma investigação sobre as anomalias se transformara em uma guerra alimentar. Shokugeki. Os dois gritaram enquanto apontavam um para o outro. Uma hora depois, os dois estavam feridos no chão, segurando a barriga. Ok, isso não resolveu nada, disse Naruto enquanto o rosto de Ilia se contraía. Voltando a um motivo pelo qual estou aqui. Se você está no comando dessa merda, pode gentilmente explicar por que diabos a guerra está se tornando uma bagunça? Perguntou. Suponho que você esteja se referindo à súbita explosão de demônios. Para ser justo, eu esperava eventos de nível mais cataclísmico. Isso se encaixaria melhor com o meu objetivo pessoal, disse Kotomini, já revelando seu plano. Naruto ficou na defensiva. Que diabos isso significa? Você está realmente torcendo para que tudo isso aconteça? Perguntou ele. Não inicialmente, mas eu deveria começar do começo. Você já percebeu que a Guerra do Santo Graal acontece normalmente a cada 6 décadas, certo? Perguntou Kotomini. Eu sei, mas a última foi há apenas 10 anos.
Naruto respondeu, já que ele ainda tinha alguns sentimentos ruins por causa disso. Então o que você não sabe é que o Santo Graal foi contaminado há 70 anos, na década de 1930. Surpreendentemente, isso também foi causado por um servo anormal. Os Icebergs estavam desesperados por uma vitória, então invocaram um Vingador, em vez de um Berserker, que era muito fraco. Mas cheio de ódio criado pelo próprio homem. Kotomini explicou. Naruto escondeu Ilha atrás dele, pois se sentia mais tenso a cada minuto. Angra Mainyu contaminou o Graal ao morrer. O resultado foi uma enorme destruição ao final da Terceira e Quarta Guerras do Graal. Esta última causou o incêndio de Fuyuki, incidente que Kiritsugu Emiya não conseguiu impedir porque seu sabre hesitou no último minuto, disse Kotomini, sorrindo de repente. O arqueiro anterior estava certo em chamá-la de tola. Em desejar uma mudança na história para salvar seu reino, acrescentou. Os olhos de Naruto se arregalaram. Saber, Artoria Pendragon era servo de Kiritsugu. Ele perguntou. Sua esposa, mãe de Ilya, também era usada para invocar o Graal, atuando como catalisadora. Um sacrifício, se preferir chamar assim. Kotomini continuou. Os olhos de Ilya começaram a lacrimejar. Mamãe, papai, ela choramingou. Embora pelo menos o homem tenha lutado por suas convicções. Enquanto o pai de Rin, Tokeomi, foi morto por mim com alguma motivação por parte de Archer, continuou Kotomini, ao receber a reação esperada de Naruto. Se isso ajudar a sua moral. Você deveria saber que ele não pensou em abandonar a outra filha para a família Matou. Zuken está igualmente animado em deixar o Santo Graal se corromper, explicou. Naruto cerrou os punhos enquanto se aproximava e agarrava o homem pela camisa. E por que você está me contando tudo isso agora? Ele perguntou. Para desviar sua atenção para outro lugar. Afinal, uma coisa boa aconteceu com Archer não ter conseguido matar o homúnculo, disse Kotomini. Gilgamesh era o arqueiro anterior? Bem, o que me impede de matar você e depois ele? Naruto perguntou, apenas para ver Kotomini levantar o braço coberto de feitiços de comando. Seria muito lamentável, mas meu próprio servo tem sua própria tarefa e irá realizá-la de qualquer maneira, disse Kotomini, ignorando as ameaças. Naruto rosnou enquanto se preparava para ferir a todos de qualquer maneira. Ilha, estamos indo embora. Disse ele enquanto trocava de roupa mais uma vez. Para uma jaqueta marrom com o logotipo de um trícele nas costas, calças brancas e botas pretas. Junto com ela, apareceu um grande cinto coberto com suas chaves e outras pequenas ferramentas. Naruto pegou Ilha e começou a correr para fora, pensando que Shirou e Sakura estavam em perigo. Sem saber, ele caiu na armadilha de Kirei Kotomini, que o fez perder a razão e não salvar a pessoa certa a tempo. Kotomini olhou para os muitos selos em seu braço. Você tem sua tarefa, lanceiro. Depois, falaremos sobre Nijou e seus servos. Ele disse. Com Rin, a herdeira Tosaka suspirou após mais um dia sem encontrar nada. Normalmente, ela fazia suas investigações habituais, mas todas terminaram quando Medea recebeu a promessa de mana para se sustentar. Além de ser ameaçada de não mais assassinar pessoas por mana. Então, agora, isso a deixava sem muito mais o que fazer além de visitar Merlin mais cedo para mais uma aula. Eu me pergunto o que Emiya está fazendo, disse Rin. E eu me pergunto quando será a hora de quebrar a aliança, disse Archer. Eu sei como você se sente, Archer, mas, honestamente, Naruto pode ser um idiota que se distrai, mas ele é cheio de vasto conhecimento e poder. Chegando ao ponto de lutar contra Hércules em pé de igualdade, sem considerá-lo um inimigo, explicou Rin. Chegará um momento em que precisaremos atacar Rin. A guerra já durou tempo demais e apenas um servo foi derrotado, disse Archer, sem saber da morte de Assassin. Eu sei, mas com Godai por perto e o cavaleiro ainda escondido, a guerra provavelmente vai ganhar ritmo, disse Rin, enquanto essa confusão de guerra a estressava. Você está certa sobre isso, garota. Rin rapidamente assumiu uma postura defensiva. Lancer apareceu diante dela e, preguiçosamente, colocou a lança sobre o ombro. Você está aqui para continuar nossa luta da última vez? Rin perguntou.
Quero dizer que não e que tudo isso faz parte de algo mais complexo, disse Lancer, erguendo os braços. Depois, abaixando-os e parecendo entediado, disse: infelizmente, não é o caso hoje. Desculpe, Marias Chiquinhas, são só negócios, disse ele, sem muita convicção. Arqueiro. Rin gritou, fazendo seu servo parecer atacar Lancer com suas lâminas duplas. Mais uma vez, os dois lutavam como na primeira noite da guerra. Embora o elemento surpresa tivesse sido arruinado para Rin, Lancer já sabia que Archer não era saber, mas apenas um servo com habilidade no uso de lâminas. Isso tornava as coisas ainda mais difíceis, já que Archer não era tão rápido e consumia mais energia, tendo que criar mais lâminas para substituir as que Lancer destruía. Pensando bem, vi brevemente o garoto e o estrangeiro usarem uma técnica semelhante, disse Lancer enquanto Archer o empurrava. Lancer apontou para as lâminas. Destruí pouco menos de 30 lâminas, mas dois continuam reconstruindo e aprimorando suas armas. Então isso significa que você está dependendo de mana para se manter armado, disse ele com um sorriso cúmplice. Archer largou suas duas espadas e sacou seu arco. Então tente isso, disse ele, disparando várias flechas em Lancer, que as desviou rapidamente. Enquanto Lancer desviava das flechas, Rin levou a mão aos bolsos da jaqueta e jogou uma pedra de obsidiana, causando um clarão ofuscante. Lancer foi pego de surpresa e caiu no chão, dando a Archer a chance de atingi-lo enquanto estava caído e forçando-o a se proteger após se levantar. Vendo que Lancer foi forçado a se recuperar enquanto Archer continuava atirando nele, Rin sacou um rubi na tentativa de prender o servo inimigo em um feitiço de aprisionamento, apenas para que este fosse anulado de alguma forma. Boa tentativa, garoto. Eu tenho algumas defesas e imunidades que você e seu servo não conseguem combater. Lancer disse enquanto corria em direção a Rin e a jogava no chão antes de correr em direção a Archer novamente. Arqueiro reagiu bem a tempo de bloquear o ataque com seu arco e uma de suas espadas. Lanceiro, porém, pressionou ainda mais, desviando o arco e desferindo um chute poderoso em seu peito, que o fez deslizar para longe. Sem nem mesmo ter a chance de se levantar, Lanceiro havia empalado com sua lança. Essa luta terminou rápido demais para o meu gosto. Ah, tudo bem, disse Lancer, prestes a empalá-lo em uma área mais letal. Rin tentou pegar suas joias rapidamente antes que seu servo fosse morto. Lancer foi novamente cegado por uma pedra preciosa antes de ser atingido por algumas pequenas joias explosivas que o forçaram a recuar de Archer, que estava ferido. Oh! Tosaka, eu nem faço parte dessa guerra e ainda assim tenho que te salvar, disse uma voz familiar. Você deve estar brincando comigo, Rin murmurou. Quem diabos? Lancer perguntou. Embora eu não seja arrogante o suficiente para acreditar que poderia derrotar um servo. Luvia disse assim que Lancer apareceu rapidamente ao lado dela. Ele só atacou Luvia uma vez. Sua arma a atravessou. Lancer piscou surpreso. Uma projeção de pensamento? Ele perguntou antes de notar a verdadeira Luvia ajudando Rin com Archer. Antes que ele pudesse persegui-los, Luvia lançou uma pedra preciosa que criou uma grande barreira que o bloqueou. Um círculo mágico apareceu sob ela. Como você chegou aqui, Edelfelt? Melhor ainda, como você sabe o que está acontecendo? Rin perguntou, apenas para ver Luvia rir antes dos dois desaparecerem. Lancer amaldiçoou sua sorte enquanto o círculo mágico ajudava as garotas e Archer a escapar. Com Naruto novamente. Trilha sonora original de Resident Evil 2. Perigo iminente. Naruto praguejava internamente enquanto voava alto com Ilian nos braços. Ambos se dirigiam à residência Matou, para onde Shirou se dirigia. Sem dúvida, ele já estava lá, mas era isso que preocupava Naruto. Havia uma chance de que, qualquer que fosse o perigo que o aguardasse, ele já estivesse em meio à confusão. Esperava-se que ele não tivesse convencido Saber a deixá-lo em paz e que a garota ainda estivesse observando à distância em sua forma astral. Por outro lado, alguém provavelmente estava usando Sakura como moeda de troca, então Shirou teria que usar seu complexo de herói imprudente. Ou pior, o verdadeiro cérebro dos Matou estava por trás disso.
Provavelmente aquele que ensinou Shinji a desenvolver alguma habilidade em magia. Papai, quanto tempo falta para chegarmos? Perguntou Ilha. Eu não conheço Ilha, nunca visitei Sakura e tudo que tenho é o endereço dela, caso os dois se metam em encrenca. Naruto disse antes de se lembrar de algo que Sakura disse. Sakura disse algo sobre seu avô e punir alguém. Era o dia em que encontraram os vermes e Naruto estava com muito medo de que Purgalos a matasse. Ele se repreendeu mentalmente por sua ineficiência em ajudar a garota quando ela estava sendo manipulada e potencialmente torturada. Seus pensamentos foram interrompidos por um telefonema. Naruto se amaldiçoou por ter que pousar para evitar derrubar Ilha durante a ligação. O que foi? Ele perguntou, sem se importar com quem estava ligando. Estrangeiro, preciso de ajuda, rápido, disse uma voz tensa. Quem é? Naruto perguntou. Saber, eles levaram Taki, disse o que provavelmente era Mordred. Droga, Mordred, me mande sua localização por mensagem, se puder. Vou mandar alguém. Naruto disse quando a ligação foi encerrada. Alô? Alô? Perguntou ele. Ele parecia preocupado. A guerra havia cobrado seu preço e agora o fim estava próximo. Com Mordred, momentos antes, Mordred estremeceu ao sentir a dor percorrendo seu corpo. Apenas para assistir, impotente, a outro ataque demoníaco. Forçando seus aliados cavaleiros e berserkers a se distraírem com a horda enquanto a própria Mordred era derrotada e deixada à mercê do verdadeiro assassino, que carregava Aki inconsciente nas costas. Boa viagem, aproveite o que vem a seguir, disse True Assassino antes de ir embora. Droga! Mordred gritou enquanto ela pegava o telefone no bolso. Continua, e assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.